aprendeu, na época da caverna, a sair da caverna e matar o tigre dente de sabre. Ou seja, ao encontrar um tigre, flight or fight. Ou você luta ou você corre. E essa era a sobrevivência dele. Fomos evoluindo e a gente, o primeiro boom da evolução mental foi quando o homem das cavernas começou a comer carne, né, que era a carne dos alimentos. E aí, depois disso, a nossa última evolução mental se deu há 500 mil anos, quando este homem descobriu fogo e com fogo ele começou a cozinhar os alimentos. E aí começou a acontecer, há 500 mil anos atrás, uma expansão do nosso cérebro. Somente há 500 mil anos atrás foi a nossa última expansão cerebral. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro funciona como o homem das cavernas. Olha que interessante. A gente sai de casa em alerta, né? É assim que funciona. E a Virginia, ela é neuropsicóloga e ela fala muito bem sobre isso. Ela fala que a gente sai de casa para se defender. Então, quando eu vou para uma reunião pesada, onde alguém aponta o dedo para mim, eu tenho dois comportamentos típicos, né, muito comuns. Ou eu reajo, me defendo, ou eu fight, né? Ou eu levanto também, bato a mão na mesa, levanto a voz, porque eu estou me defendendo, é reativo da sobrevivência, ou eu fico quieta, ou eu não falo nada. Então, esses dois comportamentos são muito comuns. E a gente vive desta forma, e a gente não aprendeu a dosar o quanto falar, o que falar, o como falar, que é a gestão das emoções. Então a gente vive como se a gente estivesse há 500 mil anos atrás, e nós não estamos há 500 mil anos atrás. A gente precisa desenvolver essa habilidade de trabalhar, né, uma conexão entre corpo e mente para a gente evoluir como ser humano, né, para a gente chegar nesse mundo ideal. Então, o que acontece com a gente? A gente só dá atenção a coisas ruins porque o seu cérebro entende que tudo é uma ameaça. Então, o dia tá chuvoso, você fala, gente, não para de chover, meu Deus, nós vamos morrer afogado. Contrário, sol escaldante de Fortaleza, aquele sol rachando. Você fala, gente do céu, nós vamos morrer frito aqui nesse sol escaldante. O nosso copo está sempre vazio, né? Porque a sua mente só dá atenção às coisas ruins. O que está acontecendo com o mundo? Olha só, o Steven Pinker, ele é um estudioso, né? Ele tem vários livros publicados e ele diz o seguinte: como a gente só olha para o lado ruim das situações, né? A gente não consegue ver o que tem de bom acontecendo nos processos de mudança e no mundo. E aí eu tenho um outro estudioso que tem um TED que chama O Mundo de Abundância, que eu vou mandar depois para vocês uma série de pesquisas e tudo que eu estou citando aqui, os links dos TEDs, tudo para vocês assistirem. Ele fala, né, que a gente também não está atento às alterações positivas que a gente passa em processos de mudança, na evolução da espécie, né? Por quê? Porque a gente, numa mudança como essa, ou numa mudança qualquer que seja, a gente só vai olhar o lado da crítica. Alguns dados para vocês. A nossa expectativa de vida aumentou 2 vezes. Lembra da mulher que morria aos 42? Não, já está nascendo o Homo sapiens que vai viver até os 150 anos. Né? Olha que maravilha! A renda per capita aumentou 3 vezes, a mortalidade infantil caiu 10 vezes, custo dos alimentos diminuiu 10 vezes, o custo da eletricidade diminuiu 10 vezes, o custo do transporte 100 vezes, comunicação, gente, 1000 vezes. A gente não paga mais para falar, né? Ou seja, olha a nossa tecnologia, podemos trabalhar de casa, podemos fazer palestras de casa, podemos estar com a família, podemos... N coisas vieram as mudanças. Se não existisse a mudança,
a gente estava até hoje matando tigre dente de sabre, né? Então a gente não consegue ver o lado bom das coisas. Alfabetismo global passou de 25% para 80% nos últimos 130 anos, né? Então as pessoas evoluíram muito mais. E aí a gente tem uma outra, né, psicóloga muito bacana, que ela estuda positividade, que é a Bárbara Fredrickson, que ela diz o seguinte: se eu não trouxer esse equilíbrio emocional, eu não vou conseguir aumentar a minha visão sobre as situações. Ela diz que a gente entra numa miopia. O que é essa miopia psicológica? Quando eu tô aqui no meu mundo de problema, a única coisa que eu consigo enxergar, porque a gente foca, é só o problema. E os meus sentimentos, eles são todos voltados para o sentir o problema. Eu não consigo sentir do problema nenhuma ponta de esperança, nenhuma expectativa de melhora, não consigo acionar na minha cabeça recursos para eu ver possibilidades de eu sair daquele problema. Então a gente não consegue ter visão periférica, que ela é o que ela chama. A gente olha a floresta pelo tronco das árvores e a gente não consegue olhar as situações que a gente passa por cima, né? A gente não consegue ver vários caminhos para sair deste problema. Olha que incrível que ela conseguiu nessa pesquisa. Ela disse que um pensamento negativo ele tem tamanho impacto no nosso corpo, né, para deixar a gente tão mal, tão pesado, que para eu voltar a sentir bem, eu preciso de 3 pensamentos positivos. Olha o trabalho que dá você sempre olhar o lado negativo das coisas. Seja uma informação, seja um momento, seja uma notícia, seja uma discussão, né? Toda vez que eu olho aquele cenário para o lado ruim, para eu voltar a me sentir bem, eu preciso pensar em 3 coisas positivas. Ou seja, gente, por que a gente só olha as coisas que vieram e que estamos vivendo e o que virão pelo lado negativo? Tudo é sincronia corpo e mente. A gente vai só conseguir ter uma estratégia emocional para saber lidar com isso quando a gente entende que o meu corpo alimenta a minha mente alimenta o meu corpo. E aí eu tenho uma outra pesquisadora que é a Amy Cuddy. O TED dela que eu vou mandar para vocês é o TED da Mulher Maravilha. O que esse TED diz? Né? Qual que foi a pesquisa que ela fez? Olha que legal. Ela separou 2 grupos, né, que iam fazer entrevistas de emprego. Um grupo, ela não preparou eles chegavam, né, e um por um ia entrando para fazer a entrevista. O outro grupo, ela preparou eles emocionalmente. O que ela fez? Um por um dos que iam chegando, ela falava assim: olha, você vai ficar por 3 minutos fazendo a pose da Mulher Maravilha e os homens a pose do Bolt, que é ganhei, venci, superei. Você vai fazer a pose da Mulher Maravilha, você vai fechar os olhos e você vai trabalhar mentalmente o seu estado emocional. Então você vai dizer para você que você vai se sair bem na entrevista, que você vai falar tudo que você sabe, que você vai ficar calma, né? E aí ela foi ajudando ele esse grupo, né, preparado, a fazer esse preparo emocional. Acabou a palestra e ela foi entrevistar os profissionais que fizeram as entrevistas. Conclusão: os profissionais que tiveram preparo emocional e físico melhor foram mais bem avaliados. Por quê? A postura deles estava diferente. Eles estavam com uma postura mais adequada. A comunicação foi mais assertiva. O tom de voz foi mais firme, né? Eles foram muito mais objetivos nas suas respostas. E aí, o que ela concluiu?
que o nosso corpo muda a nossa mente muda o nosso comportamento e os nossos comportamentos trazem os nossos resultados. E aí eu tenho uma experiência de quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, a gente fazia isso lá. Então, do lado da minha sala, que era transtorno obsessivo compulsivo, eram as pessoas que tinham transtornos depressivos. O que acontecia com os pacientes de depressão? Os pacientes com depressão, eles são pessoas, né? Como eles não têm energia no corpo, os ombros eram caídos, né? A pessoa que está com depressão, ela tem uma fisionomia mais caída, ela olha para baixo, ela tem um olhar mais triste, né? Porque ela não tem energia, né? Como eu disse para vocês, física. E aí, o que os médicos faziam? Fora entrar com o remédio, nós psicólogos, a gente entrava com a terapia ocupacional. A primeira coisa que a gente fazia, gente, com eles era, eu pegava o ombro deles, erguia o ombro deles, pegava o rosto e o olhar, falava, você vai olhar para frente e o seu rosto, né, ao invés de ser assim, você vai olhar para cima e para frente, né? E o corpo erguer a postura. Era automático a sensação de melhora deles, né? Você pode perceber, quando você tá assim, e você faz assim, ó, você leva para sua mente mensagens, né, de que você tá ficando bem. E aí, automaticamente, eles iam se sentindo melhor. Por quê? Porque eu mando para o meu cérebro sinais ou mensagens de que eu estou melhorando. E quando eu trabalho a minha cabeça no sentido de não olhar sempre o lado ruim, né, isso tem um impacto diretamente no meu bem-estar físico, né? Porque somos uma pessoa só. Não existe você trabalhar só o corpo se a sua cabeça não está organizada. Esses dias eu estava falando com uma cliente de uma telecom e ela fez absolutamente de tudo para ajudar os profissionais a se organizarem em casa. A gente está 90 dias dentro de casa. E assim, eles estão trabalhando em casa, o trabalho está fluindo, mas a maior queixa deles é que eles não sabem ter foco, eles não estão sabendo fazer tarefa de casa com tarefa de trabalho e estão dormindo muito tarde, tá uma confusão. E a galera tá sofrida. E aí, né, a conclusão que a gente chegou conversando com a turma não há, o meu externo não fica organizado se o meu interno não está organizado. Né? Se a minha cabeça, se eu não consigo encaixar ou me organizar mentalmente, é claro que a minha rotina ela está completamente confusa, porque eu estou confuso. Né? Então se reflete na minha disciplina. Né? Porque tudo é sincronia. E aí, o Freud diz, né, que a gente toma as decisões emocionais e a gente procura argumentos racionais que justifiquem, né? Então, todos os nossos comportamentos são emocionais. Se eu não entendo isso, né, eu não consigo, né, como é tudo, somos, né, seres reativos, a gente faz as coisas e depois a gente tenta justificar as coisas. Mas no fundo eu preciso entender como eu estou, para eu entender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Então é um passo antes. Não é fazer e depois justificar, é entender o porquê que você está assim, e aí você vai descobrir o porquê que você não está conseguindo se organizar, por exemplo, no exemplo que eu passei. Então, todos os nossos comportamentos são afetados pelos nossos sentimentos. E aí, gente, vamos lá. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque eu tenho certeza que vocês não querem fazer parte dessa estatística que acabou de sair fresquíssima em primeira mão para vocês. Se a gente não se cuida em períodos de crise, o que tem de estudo de isolamento na humanidade?
só foi feito, né? Só existe estudos de isolamento de até 15 dias que a gente suporta, que é saudável, que a gente consegue levar. De 15 a 30 dias, começa a gente a ter um desequilíbrio emocional. Estamos a 90. Ou seja, se a gente não cuidar do nosso emocional, o que vai acontecer? A gente chama de estresse pós-traumático. O que é um estresse pós-traumático? Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Mães de filhos pequenos, seu filho caiu no chão, bateu o queixo, rasgou, a pele está pendurada. Aí o que você faz? Fica enlouquecida com aquele queixo aberto, com aquele baita machucado, ele chorando, aquele sangue, você quer estancar, você quer cuidar, você amarra pano, você, né, fica uma loucura. Você pega o filho, vai pro médico, o médico começa a dar ponto, você tá super tensa, você tá super vivendo aquele momento de tensão. Beleza, deu ponto, não tem sequelas, vai ter uma cicatriz muito tranquila, beleza. Você volta em casa, o que acontece com a mãe? Ela relaxa. O que acontece com você depois que você relaxa? Você desaba. Você vem um cansaço, você começa a chorar, o que é isso? É estresse pós-traumático. Nós vamos vivendo a pandemia nesse turbilhão de emoções, olhando coisa ruim, notícia ruim, você no seu dia a dia aí, porque depois que a gente desliga aqui é você com você mesmo, né? Então, cada um tem aí os seus caminhos, os seus acessos, suas angústias, né? Enfim, né? Suas coisas pessoais. E a gente vai vivendo, né? O que está acontecendo e na China já está acontecendo. O estresse pós-traumático, que é, depois que passa a pandemia, as pessoas começam a ter sintomas e começam a desenvolver transtornos de fobia, de ansiedade, e o depressão é o maior deles. Brasil, já começou a ser diagnosticado nos jovens, né? O corte deles foram de 20 a 30 anos. Mais de 90% das pessoas que foram para consultórios psicológicos ou psiquiátricos tiveram diagnóstico de algum tipo de transtorno, ou depressão ou ansiedade, né? Então, estamos caminhando para este movimento. Pesquisa. Pós-coronavírus, né? O que teremos pela frente se a gente não, né? E aí, o que o Rocha Marinho está oferecendo para nós né? Precisamos nos resguardar, não queremos fazer que você faça parte dessa estatística, né? Então a gente vai ter aí, lembra do estresse tóxico lá do comecinho, que é a fadiga do cuidado, né? Se a gente não souber lidar com este medo, ele vai me levar ao alto risco de estresse tóxico. E aí a tendência do pós-Covid é aumentar muito, né? Então a gente tem aqui alta resiliência. O que é alta resiliência? É você passar por este momento, não ter sequelas nenhuma na sua vida, seja ela profissional ou pessoal, né? Você adaptou, entendeu, se organizou, a transição vai ser tranquila, né? Uma pessoa de baixa resiliência, ela sofre para adaptação, ela demora um pouco mais, mas emocionalmente e estruturalmente ela vai se adaptando. Por que ela tem baixa? Porque ela tem aí todo um período de adaptação. Depois ela adapta e vai. E aí as outras, né, não é adaptação de nenhum momento, e a alta ela começa a adoecer, né? Então é isso que vem. E a gente vai ter aí um grande número de absenteísmo por doenças de transtorno e burnout, e presenteísmo, onde a pessoa está ali, mas ela não vai estar ali e vai gerar uma baixa produtividade para as organizações. O que a gente precisa fazer? Entender a nossa vulnerabilidade. O que é que a gente entende por vulnerabilidade, né? Que é lidar com todas essas questões que acontecem com a gente. A gente entende que vulnerabilidade é exposição emocional. Eu vou me expor
A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falar. A gente não sabe o que o outro vai fazer com isso, se eu vou ser prejudicado na empresa, né? Como é que ele vai lidar? Liderança, não fala o que sente. E quando o outro fala o que sente, ele não sabe o que fazer, né, com isso. Então a gente finge que tá tudo bem. A gente entendia até aqui que era demonstrar pontos fracos. Nossa, eu sou fraco, eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô triste, eu tô feliz. Até a felicidade. Parece que a gente não se permite sentir nem a felicidade. E a gente está fazendo, né? Eu posso falar o nome da empresa porque vai sair nas mídias daqui a pouco, que é a Nestlé. A gente fez mais de 160 áreas lá para falar de emoções conectadas, né? Para falar dessas questões emocionais. E aí uma pessoa fala assim, Liz, eu quero pedir desculpa, mas eu tô amando a pandemia. Eu tô adorando ficar na minha casa. Eu tô adorando, eu tô curtindo, eu tô com a minha família, eu me organizei. Eu tô fazendo coisas que eu jamais imaginava fazer. Ele pediu desculpa, né? Porque a gente acha que, né, a gente se sente mal. Outra coisa é uma falta de habilidade minha de eu saber lidar com essas questões. Então, assim, como você não consegue ficar calmo? Como você não consegue gerenciar a sua ansiedade? Então, a gente entende que vulnerabilidade ou falar disso tudo é uma falta de habilidade nossa em saber lidar com tudo isso. É, é erro, é fracasso, né? Você falar sobre isso é você admitir que está errado, que está fracassando e não quer dizer isso. E medo do desconhecido do que vem por aí, né? Vergonha de não ser suficientemente bom em lidar com as suas emoções. A gente tem vergonha. E aí, gente, né, vamos mudar, vamos ter um novo olhar para isso, né? Porque é gente lidando com gente. Quantos por cento dos nossos funcionários são seres humanos? A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, né, vamos entender que vulnerabilidade é ter coragem, né, de ser imperfeito. É encarar os custos das emoções com medo, vergonha e frustração. Tá com medo? Tá com vergonha? Tá frustrado? Vai do jeito que tá. Tá tudo bem, né? Tudo bem você sentir isso. É, aceite a realidade, né? Muita coisa muitas fichas podem cair. Você pode aprender, você pode sair uma pessoa melhor do que você está entrando. Se abra para coisas novas, né? Entre em contato com seus sentimentos, entenda eles, amadureça eles. Saiba lidar com críticas, né? Tá tudo bem o outro te dizer, senão você não vai sair da sua miopia, né? Você vai ficar como andar na esteira, né? Você fica patinando ali no seu pensamento. Quando você fala para outra pessoa, você dá a oportunidade para o outro te questionar. E isso é terapêutico. Por que terapêutico? Porque quando você troca, o outro te questiona. Para você responder, você tem que pensar. Para pensar, você racionaliza. E você vai começar a entender cada vez mais seus sentimentos. Então, falar sobre o que você está sentindo, né? E o outro te dizer, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Ah, saiu uma pesquisa que 95% dos nossos problemas, a gente é que cria a intensidade deles, eles não existem como a gente imagina, né? Então, o outro, quando você fala para o outro, você tem essa oportunidade dele te questionar e você cada vez mais ampliar sua consciência. E aí a minha pergunta, né, que a gente tem que sair daqui pensando o seguinte: como é que eu vou nutrir a minha mente para a gente conseguir seguir nessa jornada? Seja ela daqui um mês, X, daqui a um mês, sabe o que pode acontecer? O prefeito daí virar e falar: isolamento, lockdown, voltamos para trás por mais um mês, ou isolamento até final de ano, ou a empresa adotou um sistema diferente, né? Vamos fazer muito mais home office. Aliás, eu até trouxe aqui uma pesquisa de hoje, olha só. Bancos manterão home office no pós-pandemia. O que tem aqui?
Banco do Brasil, valor econômico de hoje. Banco do Brasil não vai voltar a trabalhar. 43 mil pessoas em casa. Bradesco, 40, dos 110 mil funcionários dele, 40% vão fazer home office. Ou os outros bancos, né? Vai ser uma nova realidade. Até dezembro. Depois de dezembro, a gente avalia, a gente vê, as empresas vão se adequar. Mas como é que eu vou trabalhar nesse novo contexto para eu conseguir me adaptar dentro de um contexto que pode ser realidade daqui para frente? Quais assuntos eu vou ler? O que eu vou fazer no meu dia a dia para nutrir minha mente? Quais informações eu vou escutar? Quais pessoas eu vou confiar que vai me abastecer? Não, não quero saber, eu não vou mais escutar notícia. Eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar, eu vou focar. Opção, mas você precisa saber o que é que te faz, o que é que vai te fazer bem, como é que você vai se resguardar daqui para frente para você sair dessa situação bem, porque depois a empresa vai precisar de você para nossa retomada. É, a gente vai precisar correr atrás do que ficou, de uma adaptação, e a gente quer que você esteja inteiro, né, com a gente nesse caminho. E aí, o último recadinho para a gente finalizar é: se tiver difícil, peça ajuda. A gente chama isso de coragem. A gente não aprendeu a pedir ajuda para as pessoas. Peça ajuda, não precisa estar sofrido, você não precisa passar por isso sozinho. Façam grupos entre vocês, ligue para pessoas que você sabe que tá disponível, né? Você também tem que estar bem para poder ajudar a outra pessoa. Ofereça ajuda para o cliente, para o seu par, para o seu gestor, para sua família, né? Tá todo mundo precisando. Se você sentir que alguém está mais acuado, oferece ajuda, porque as pessoas também não aprenderam a pedir ajuda. Mas não passe por isso sozinho. Vocês têm a House, né? Estamos aqui à disposição, o que vocês precisarem, né? Estou super à disposição para ajudá-los. E aí, muito obrigada por este encontro. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter um pouquinho de entendimento, né? E ninguém pode fazer nada por ninguém, né? Isso é nosso, isso é individual. E aí, se vocês, não sei se a gente tem um tempinho aqui, temos 5 minutinhos, se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, fica à vontade, meninas, tá com vocês a bola. Lizzy, obrigada. Acho que assim, foi muito. Você agregou bastante, Hum, né? Aos nossos colaboradores, ao nosso escritório. Gostaria que, se vocês tivessem perguntas, a Bárbara está aberta aqui o chat, né? Vocês já podem estar encaminhando. O que a Lizzy não responder aqui, a gente vai estar encaminhando posteriormente para ela, tá certo? uhum, Que ela possa estar respondendo e a gente depois está encaminhando de uma outra forma. O material também nós vamos disponibilizar, uhum, tá? É muito importante, depois de tudo que a gente ouviu, a gente faça as devidas reflexões e as uhum, aplicabilidades na nossa vida, né? uhum, É muito importante que não fique só palavras para esse momento, mas que a gente realmente absorva, internalize isso para que a gente possa fazer essa aplicação no contexto de cada um. Somos uhum, seres únicos, né? uhum. Cada um vai aplicar esse conhecimento de uma forma diferente. Exatamente. Acho que é isso, gente. Acho que pergunta, acho que acho que é um momento mais de reflexão, de absorver todas essas informações. Lízia, foi incrível. Muito obrigada por dividir esse tempo com a Obrigada. gente. E manda esse material, a gente vai disponibilizar para todo mundo, os links dos Uhum, TEDs, das matérias. Eu acho que é o momento agora de digerir todas essas informações e tentar colocar em prática, porque não é fácil. uhum. Não, Então, não é. e tenham coragem, peçam ajuda e que a gente cresça junto. Nós somos uma organização que prima pela saúde emocional dos nossos colaboradores, então que a Uhum, gente possa, né? Gravamos esse momento, então depois a gente vai ver uma forma de disponibilizar para quem não pôde participar, porque uhum. apesar de online, tem tanta coisa online acontecendo, tem lives, É. tem outras coisas, mas é isso, é só agradecer a todos por terem ficado juntos nesse momento. E vamos nos preparar, Janaína, para o seu próximo toque. Aí, o que você vai preparar para a gente? A gente fica à disposição. Em breve. Tá bom?
E assim, só reiterando, né? Se alguém realmente tiver uma pergunta, que querer depois estar me encaminhando por e-mail, aí eu faço essa ponte com a Lízia para estar disponibilizando algo que você precise realmente de um auxílio, enfim, Uhum. fico à disposição para estar fazendo essa ponte junto com a Lízia, tá, gente? Obrigada Legal. pela participação de todos. É muito importante esse engajamento, né? Esse é o momento Ah, é realmente legal, o da pessoal gente está se escrevendo aqui, muito aglomerar legal. de longe, então isso é muito, Aham. né, muito gratificante para a gente. Essa é uma iniciativa muito legal do escritório, né? Isso é o cuidar do outro, é a É. preocupação com o outro. Isso é uma forma muito bonita, né, da gente demonstrar o que a gente sente É. pelo outro, né? O cuidar. Então, isso é muito importante. Nunca esqueçam disso. Tudo que a gente faz aqui no escritório, os sócios, toda a área meio, a área fim, a gente sempre pensa no cuidar, o que é melhor para todos, o que é melhor para o Uhum. cliente, enfim. Acho isso muito importante aqui. Tá bom? Então, Janaína depois vai Meninas, mandar parabéns novidades. pela Obrigada. iniciativa, parabéns pela iniciativa, vocês estão no caminho Tá. certo.